Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para fazer uma revisão rápida para a prova de histologia, falando dos principais pontos que podem estar presentes na nossa prova. Primeiramente, a gente começa falando de vias aéreas superiores. A gente tem ideia que as vias aéreas elas são divididas de duas formas: vias aéreas superiores e inferiores, e parte respiratória e parte condutora. As vias aéreas superiores, elas vão das cavidades nasais, né, das fossas nasais, até a laringe. A traqueia até os alvéolos são as vias aéreas inferiores. A porção condutora vai das cavidades nasais até a parte dos bronquíolos terminais e a parte respiratória vai dos bronquíolos respiratórios até a parte dos alvéolos. A gente tem revestindo, né, a maior parte dessas vias aéreas, o epitélio respiratório, que é o epitélio pseudoestratificado colunar ciliado com células caliciformes, que possui 5 tipos principais de células. A gente possui a célula basal, que é um tipo de célula tronco, né, que está ali na parte mais inferior do epitélio, e ela é responsável, né, por fazer a renovação desse epitélio. A gente tem as células em escova, que são células que possuem microvílulos, né, e elas estão associadas ali à percepção, né, da sensibilidade, né, desse epitélio. A gente também tem as células colunares ciliadas, que vão ser responsáveis por fazer o batimento, né, ciliar ali para reter e retirar partículas estranhas. A gente tem as células caliciformes, que vão ser responsáveis pela produção do muco, e a gente vai ter as células granulosas, que vão ser a de Kulchyski, né, alguma coisa assim, que vão ser responsáveis ali por ser um tipo de célula que tem função endócrina local, né? A gente fala sistema neuroendócrino difuso, né? Que ele vai ser responsável ali por produzir hormônios que vão estar relacionados ali com a produção de mais ou menos muco ou do batimento maior ou menor, né, dos cílios, do epitélio. Bom, a cavidade nasal, ela é dividida em 3 partes. A gente tem a parte do vestíbulo, a parte da área olfatória e a área respiratória. O vestíbulo, ele é a entrada do nariz, que está ali com a presença das vibríceas, né, que são esses pelinhos que vão reter as partículas, as macromoléculas. E ele é formado por epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, tá? Nessa região, a gente ainda tem a presença de glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Já a segunda parte, que é a área respiratória, ela é formada por um epitélio pseudoestratificado colunar ciliado com células caliciformes, que é o padrão. E o epitélio, cadê a parte? A parte olfatória, ela é formada por apenas 3 tipos de células especializadas, tá? A primeira delas é a célula de sustentação, que está ali relacionada principalmente à sustentação mesmo, né, das células olfatórias, que são as principais desse epitélio. Mas elas também produzem, né, proteínas que vão se ligar ali às moléculas odoríferas, né, para poder se ligar com a célula olfatória. A célula olfatória, por sua vez, é um neurônio bipolar, que vai fazer a percepção desses estímulos odoríferos, né, para a gente poder sentir os cheiros. E as células basais, que também estão relacionadas ali com o processo de renovação do epitélio. Nesse epitélio também a gente vai ter a presença de glândulas especializadas, chamadas de glândulas de Bowman, e essas glândulas elas vão produzir ali uma substância que vai degradar um pouco o muco para a gente conseguir fazer a percepção de odores, né? Para não ter acúmulo de muco e, consequentemente, a gente não ter obstrução, né, da nossa área olfatória. Eu esqueci de comentar aqui que a área respiratória ela tem muitas glândulas, ela tem glândulas mistas, tá? Que estão ali relacionadas principalmente com a produção também de muco, para a gente poder reter partículas. Aqui tá as células, deixa eu ver. Faringe. A faringe ela é distribuída em 3 porções, né? Nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. A parte da nasofaringe é formada por epitélio respiratório, ou seja, pseudoestratificado colunar ciliado com células caliciformes. Já a orofaringe e a laringofaringe
é um tipo de epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. A gente viu que eles precisam entrar ali em contato com alimentos, né? Então, eles estão em contato constante ali com o atrito. Então, eles precisam ser um tipo de epitélio mais reforçado, né? Digamos assim. Na laringe, a gente vai ter a epiglote, que vai ser o que vai fechar, né, e abrir na hora na hora da deglutição de alimentos ou líquidos e também para passagem de ar. Na parte ventral da epiglote, a gente vai ter um epitélio na parte. Deixa eu lembrar o que eu tava falando. Na parte ventral, a gente vai ter o epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, exatamente. Todas as porções, né, no interior do corpo, eles são não queratinizados, porque eles não estão ali com contato constante, né, com atritos maiores, como é o caso da pele da gente, né, do lado exógeno do corpo, que tá ali em constante atrito. Nesse caso, na parte dorsal, a gente vai ter o epitélio respiratório, porque quando a gente não tá passando nenhum alimento, né, pela nossa faringe ali para ir para o esôfago, ele vai ficar aberto e aí, consequentemente, vai passar ar ali dentro. Se está passando ar, a gente precisa filtrar de alguma forma, por isso que vai ter epitélio respiratório. Agora, quando a gente se alimenta, essa epiglote ela vai fechar e vai deixar exposta essa parte que é estratificado pavimentoso, né, não queratinizado, para poder entrar em contato ali com o atrito dos alimentos que está descendo. Na parte central, né, da epiglote, a gente vai ter uma cartilagem do tipo elástica. Lembrando que a maior parte das cartilagens da laringe é hialina, né, aquela parte da tireoide, a cricoide, a aritenoide, elas são todas hialina, mas a epiglote, ela é uma cartilagem elástica. Tá? Uma forma de diferenciar também, além do comprimento, né? Porque a gente consegue ver que o estratificado pavimentoso não queratinizado é muito maior do que a parte do epitélio respiratório, né? Além disso, a gente pode diferenciar pela presença de glândulas, né? Que vai ter muitas glândulas no epitélio respiratório. Ai, meu Deus! Pronto. Tá, vamos ver o que mais que eu posso falar. Tá, pregas vocais e pregas vestibulares. A parte de cima da epiglote, que tá ali na entrada, né, da laringe, ela vai ser chamada, nessa parte, a gente pode falar, essa parte superior, né, da laringe, de parte vestibular, né, o vestíbulo da laringe. Então, a parte que tá ali em contato com o vestíbulo da laringe vai ser a prega vestibular. E a prega vocal, ela vai estar embaixo, certo? Então, a parte que está para cima, que está em contato com o vestíbulo da laringe, é a prega vestibular. E a parte de baixo, que está ali, que está descendo, né, para a parte ali da região infraglótica, ela vai ser ali a prega vocal. Qual que é a principal diferença das duas? A prega vocal, ela vai ter músculo, que são os músculos intrínsecos da laringe, que são responsáveis ali pela movimentação, né, de acordo com o que a gente quer falar, para poder, né, sair o que a gente quer falar, enfim. E se ele é um músculo que a gente consegue controlar, já visto que a gente fala o que a gente quer, ele é um músculo estriado esquelético. Já na região ali da prega vestibular, a gente não vai ter esse músculo e a gente vai ter a presença, né, de glândulas. Então, se tem glândula, é prega vestibular. Se tem músculo, é prega vocal. Mais alguma coisa para falar aqui? Não, senhora. Então, vamos para próxima. Meu Deus. A gente tem lâmina disso aqui? Tem. Vias aéreas inferiores. Vamos começar falando da traqueia, né? Porque aqui é a ordem certa. A gente sai da laringe e a gente vai para a traqueia. Na traqueia, a gente tem aqui, como principal característica, né, da traqueia, a gente tem cartilagem hialina, que são esses anéis, né, de cartilagem hialina, que vão ali fazer a sustentação, né, de grandes cartilagens. A gente vai ter aqui a presença de glândulas mistas e também de músculo liso nessa região. Deixa eu aqui pegar o resumo para ver se eu tô falando tudo. Tá, vamos ver aqui. Então, qual que vai ser o tipo de epitélio, né, na região da traqueia? Epitélio respiratório, pseudoestratificado colunar com células caliciformes.
A lâmina própria, ela vai ser de tecido conjuntivo frouxo e ela vai ter glândulas, né, como a maior parte do epitélio respiratório. A gente vai ter uma parte de adventícia, né, que vai ser composta ali por tecido conjuntivo, que vai ligar a traqueia a estruturas adjacentes. E a gente vai ter essa parte aqui, né, membranácea da traqueia, que vai ser formada principalmente por uma membrana elástica e também por músculo liso, tá? Porque o esôfago, ele vai estar aqui comprimindo nossa traqueiazinha. Bom, árvore brônquica. Quando a gente fala de brônquios e bronquíolos, a gente não tem um parâmetro ali para a gente analisar, né? Qual que é exatamente o tipo do epitélio deles. Porque se for um brônquio menos ramificado, se for tipo assim, acabou de sair da traqueia, aí a gente já tem um brônquio, vai ser um brônquio que tem epitélio respiratório. Mas quanto mais a gente vai segmentando esse brônquio, ele vai ter tendência de ficar com um epitélio mais simples. Então, primeiro ele vai para primeiro ele vai para um simples colunar, tá ciliado. Depois ele vai para um simples colunar que não tá ciliado. Depois ele vai para um simples cúbico que não tá ciliado. Vai reduzindo também a quantidade de células caliciformes e a quantidade de glândulas, tá? E a camada de músculo vai ficando sendo mais prevalente, né? A diferença também principal da traqueia para os brônquios é que os brônquios, eles não têm anéis de cartilagem, eles têm placas de cartilagem. Já nos bronquíolos, a gente nem vai ter a presença mais dessas placas, a gente não vai ter cartilagem. Nem células caliciformes, nem glândulas. Bronquíolos não tem nada, né? Bronquíolos é só bronquíolos. Aí, beleza, vamos aqui para o brônquio, né? A gente vai ter aqui essas placas de cartilagem hialina, como eu falei, o epitélio pseudoestratificado colunar ciliado com células caliciformes. Aqui a gente pode perceber, né, que é esse tipo de epitélio mesmo. E o que mais que a gente pode falar? A gente tem fibras de músculo, né, músculo liso e glândulas mistas. Piriripororó, que na traqueia eu esqueci de falar alguma coisa? Acho que não. Brônquilos não tem cartilagens, não tem glândulas, já falei. Aí as diferenças, né, de bronquíolo terminal com bronquíolo respiratório. Aqui a gente tem um exemplo, né, muito legal. Qual que é a diferença principal, né, de um bronquíolo terminal com um bronquíolo respiratório? Um bronquíolo terminal na lâmina, ele vai ser contínuo, ele vai estar fechadinho assim, sem fenestrações. A gente pode ver que não tem, né, nenhuma fenestração que a gente pode falar, nossa, mas parece que ele está incompleto, né? A parede dele vai ser bem íntegra e a gente vai poder ver o músculo liso, né, que a gente está vendo aqui essas partezinhas mais rosinhas. O bronquíolo respiratório vai ser mais difícil de ver a camada muscular dele e ele vai ter umas fenestrações, ele vai ter umas descontinuidades, que nem acontece, por exemplo, aqui, né? Aqui também a gente tem descontinuidade, né? E aqui já vai ser a área dos alvéolos, né? Essa parte aqui dos alvéolozinhos. E aqui pode ser, por exemplo, um saco alveolar, né? Tem aqui vários alvéolozinhos e aqui o conjunto de alvéolos sendo chamado de saco alveolar. Deixa eu ver o que a gente pode falar. A gente tem a presença de macrófagos, né, alveolares aqui, que vão ser essas células mais diferentinhas aqui, menos, mais desprendidas, né, do epitélio. Eu acho que eu vi outro aqui. Deixa eu ver. Eu acho que esse aqui também é um, olha. Acho que aqui também é um. E aí a gente vai ter a diferença, né, em pneumócito tipo 1 e pneumócito tipo 2. Pneumócito tipo 1, ele vai ser ali achatadinho, né? Por que ele vai ser achatadinho? Porque a gente vai precisar de uma área ali, né, mais fácil de ser atravessada pelas partículas de O2 e CO2. Então, ele vai ser um núcleo achatadinho e vai estar ali relacionado, né, à passagem, a ser uma barreira mínima ali para passagem de gases. Já o pneumócito tipo 2, ele vai ser mais específico, né? Ele vai ser aqui mais grandinho, ele vai ter um núcleo mais arredondinho, né? E também maior quantidade de citoplasma, e ele vai estar ali relacionado à formação de surfactante, que vai reduzir ali a pressão dentro dos alvéolos para eles não colabarem, né? E a gente tem uma maior área para fazer hematose. O que mais que eu tenho para falar? Eu acho que de respiratório é isso. Vamos pra... Epa. Tá, vamos aqui pra tegumentar. Bom, o que eu tenho pra falar no tegumentar? Bom, o sistema tegumentar é formado por 3 principais camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme.
A epiderme, ela é formada principalmente por epitélio pseudoestratificado, por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, tá? Não confundo, a gente tá eu aqui falando, eu, Jesus Cristo. Tá, beleza. Então, epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Já na derme, a gente já vai falar das camadas da epiderme, né? Calma lá, calm down. Vou falar aqui de derme. A derme ela é formada por tecido conjuntivo, que é onde que vai ter ali, né, os anexos da pele, os folículos pilosos, as glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, piriri-pororó. E ele vai ser formado de tecido conjuntivo se a gente está falando da primeira camada da derme, que é a derme papilar. Vai ser tecido conjuntivo frouxo. Se a gente está falando de derme reticular, a gente está falando de tecido conjuntivo denso não modelado. Já a hipoderme vai ser uma camada ali depois, né, da derme. Muitas pessoas falam que ela não faz parte do sistema tegumentar, eu acho que faz, sinceramente, porque ela vai unir, né, a epiderme com os tecidos mais embaixo, né, e ela vai ser formada ali de tecido conjuntivo e tecido adiposo, né, que vai formar ali o panículo adiposo. Diferenças entre pele espessa e pele fina. Pele espessa tem uma camada córnea grandona, big. Pele fina quase não tem camada extrato córneo, né? Tem sim, mas é menorzinho do que no extrato córneo da pele espessa. Pele espessa não vai ter folículo piloso, não vai ter glândula sebácea, né? Tá mais ali presente na região da palma das mãos e, né, na parte de baixo dos pés. Já a pele lisa, ela vai ter a presença de glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, folículo piloso. Lembrando que a pele grossa, pele espessa, né, ou pele grossa, ela só vai ter glândula sudorípara. Beleza? Ó, as glândulas sudoríparas, que é bonitinha. Tem que aprender a diferenciar essas bosta em lâmina. Tá. O que a gente tem pra falar, né? Epiderme. Epiderme vai ter 5 camadas principais e vai ser bag luco. Bag luco, Giovana, que loucura é essa aqui, ó? Eu até escrevi aqui, bag luco. É o jeito que eu lembro as coisas, né? A gente vai de baixo pra cima. Bag luco. Deu pra entender? É o jeito que eu decoro as coisas, tá? Camada basal, formada por células basais que têm grande capacidade mitótica, são células tronco, é onde são formados, né, os queratinócitos. Então, o que vai ter, né, na camada basal? Vai ter os queratinócitos em fase, né, de divisão mitótica e vai ter também melanócitos, que vão estar ali relacionados, né, à produção de melanina para a produção dos raios UV. A camada espinhosa, ela já vai ter ali, né, uma diferenciação melhor, né, dos queratinócitos. Eles vão estar unidos ali por desmossomos, que vai começar ali a formar, né, os tonofilamentos, que são os filamentos de queratina. Na camada granulosa, a gente vai ter essa presença, né, de grânulos de querato e hialina, que também vão participar da formação, né, da queratina. A gente tem a camada lúcida, que é onde as organelas, né, e o núcleo dos queratinócitos vão começar a ser degradados, então a gente quase não vai conseguir ver células, né, nessa camada lúcida. E na camada córnea, lembrando que a camada lúcida, ela só pode ser vista em epitélio de pele grossa, tá? Pele espessa. Quase não é possível ver camada lúcida em pele fina. E a camada córnea, que é a última, ela vai ser ali formada por queratinócitos mortos com grande, né, concentração de queratina. Prefeito. Partes da derme? Vamos falar de partes da derme. Já falei, né, praticamente. Mas cadê? Derme. A camada papilar, né, ela vai ser ali constituída de tecido conjuntivo frouxo com fibra colágena e fibra elástica e ela vai conter os vasos sanguíneos que vão nutrir a epiderme. Já a camada reticular, ela vai ser ali mais para baixo, vai ser de tecido conjuntivo denso não modelado, também vai conter fibra colágena e elástica, né? E vai estar ali envolvida principalmente com o processo de anexos, né, da pele, que nem eu já tinha falado antes. A gente vai ter alguns plexos, né, nervosos, quer dizer, venosos e arteriais. Arteriais a gente tem 2,
que um vai ser entre a derme e a hipoderme e o outro vai ser entre a camada reticular e a papilar da derme. Já os plexos venosos, eles vão estar localizados em 3 regiões. Vai ser nessas duas outras que eu falei, um entre a derme e a hipoderme, e outro entre a camada papilar e a camada reticular, e outro ainda na região ali intermediária, né, da derme. Na derme, a gente também vai encontrar, né, esses receptores, né, esses receptores encapsulados aqui por tecido conjuntivo. Vão ser, eu acho que 5 tipos principais, 4 tipos principais. A gente já vai ter, né, na epiderme, que eu esqueci de falar, a gente vai ter alguns outros tipos de células, né? A gente vai ter as células de Langerhans, que vão ser ali células dendríticas especializadas, né, na epiderme. E também a gente vai ter a presença de corpúsculos de... como é que é o nome? De Merkel. Esses corpúsculos de Merkel, eles vão estar ali envolvidos com a sensação tátil, tá? Agora aqui a gente está falando de receptores da derme. Da derme, a gente está falando de receptor de Ruffini, Vater-Passini, Meissner e Krause. Ruffini, ele está relacionado principalmente ali à percepção de calor, Vater-Passini, pressão, Meissner vai ser, eu não vou olhar, vou lembrar, vai ser tátil também, né? E o Krause vai ser frio. Eu não sei se eu falei trocado, mas o de Merkel, né, que vai estar ali na epiderme, ele vai estar relacionado com... Ele vai ser um mecanorreceptor, né? É diferente do de Meissner, que vai ser um receptor tátil. Ai, meu Deus, tô cansada. Anexos da pele. A gente vai ter ali o folículo piloso, que vai ser o primeiro. Lembrando que o folículo piloso é muito rico em queratinócitos, mas ele também vai ter melanócitos, tá? Então, se falar assim, ele é formado somente por queratinócito, tá errado. A queratina dele é bastante dura, tá? E ele vai ser ali recoberto por uma bainha que vai ser de tecido conjuntivo. Eu não vou lembrar dessas camadas do pelo, mas eu vou falar, né? A gente tem a medula, que vai ser a parte central, né? A gente lembra de medula do nosso corpo, a gente vai lembrar da parte ali, né, mais interior. Então, vai ser a camada central. O córtex vai ser uma camada ali intermediária, né, mais na região ali periférica. E a gente vai ter a cutícula, que vai ser essa camada mais externa, que vão ter células ali, né, que vão estar altamente queratinizadas e vão servir para proteger, principalmente, né, o pelo. Não vou lembrar de membrana vítrea, nem de bainha conjuntiva, nem de bainha epitelial. Isso aqui é um pelo, beleza. A gente tem a papila dérmica aqui no meio. A gente tem o bulbo piloso, que é todo esse negócio aqui em volta. Ai, que é todo esse negócio aqui, ó, que parece um arco. Aí aqui a gente tem, olha que bonitinho, a medula. A gente tem aqui o córtex. E aqui a gente tem a cutícula. Que bonitinho. Tá, eita. Tá. Unhas. Unhas são placas, né, também de queratina muito dura, beleza? Que vão estar ali na superfície dorsal das falanges terminais dos dedos. Então, é tipo assim, muita queratina dura junta e vai virar uma unha, beleza? Glândula sebácea. A gente tem que falar muita coisa de glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, qual que é o tipo de produção, né, de secreção que elas produzem? É uma concentração, né, de muco. Então, a gente vai falar que ela tem uma produção ali mucosa. Já comparando, né, eu vou comparar as duas, que eu acho que fica mais fácil. A sudorípara, ela vai ter um tipo de produção serosa, tá? Com relação ao tipo de ducto, as duas vão ser simples. Elas não vão ter ramificações do ducto. Agora, com o formato, né, da porção secretora, as sebáceas vão ser acinosas, né, vão ser redondinhas. As sudoríparas, elas vão ser tubulares, né, enoveladas, que significa que elas vão fazendo um redemoinho, né. Já, deixa eu pensar o que mais pode falar. Como elas liberam, né, a sua secreção. As sebáceas, elas vão liberar a secreção
holocrinamente, né? Elas vão morrer e elas vão liberar junto com o citoplasma delas todos ali, elas vão morrer. Então, tipo holócrino. Já na sudorípara, ela vai simplesmente, né, jogar a secreção para fora. Então, vai ser meramente jogando a secreção para fora. Por isso que ela é meróclina. Se a gente está falando de glândulas sudoríparas, né, de toda a região do nosso corpo, né, que soa, a gente está falando de glândulas écrinas. Se a gente está falando de glândulas específicas, né, que estão ali relacionadas também com odores, a gente está falando de glândulas apócrinas, glândulas sudoríparas apócrinas, que estão ali concentradas na região, né, perianal, genital, axilas. Lembra assim, é afetado por hormônios sexuais, então é apócrina. Como assim? A região das axilas, por exemplo, o homem fede mais que a mulher, beleza? O homem fede mais que a mulher, ele produz muito mais ali CC do que a mulher. Então, né, ali é apócrina, beleza? Deixa eu ver, eu esqueci de falar alguma coisa? Não sei. Ah, tá. As glândulas sebáceas, elas vão ali colocar, né, a sua secreção saindo no ducto que dá no folículo piloso. Então, normalmente a gente vai ver ali um folículo piloso associado a uma glândula sebácea. Dificilmente vai ter um folículo piloso sozinho, tá? A gente vai ver isso nas lâminas daqui a pouco. Nas glândulas sudoríparas, a gente vai ter dois tipos de células. A gente pode ver depois como é que fala? Nas lâminas. Que é um tipo de célula clara e escura. O tipo escuro, ele vai estar ali relacionado com a produção, né, de glicoproteínas que estão, né, no suor. Já as claras, elas vão formar ali, né, a porção aquosa do suor. O que mais eu tenho para falar? Acho que é isso. Aí a gente vai para identificação, né? Aqui a gente pode ver que a camada córnea, né, dessa lâmina que ela é bem pequena, né? A camada córnea é só essa porção aqui mais avermelhada, né, que vai daqui até aqui. Por isso que isso aqui é uma pele fina, tá? Essas porçãozinhas aqui mais marrom vão ser os melanócitos. Eita, pega, vai ser muito difícil de ver isso aqui, meu Deus. A derme, né, que a gente já pode diferenciar a reticular da papilar. A reticular, ela vai até mais ou menos, né? Você tá vendo que é diferente aqui? Olha só que diferente. Daqui até mais ou menos aqui, né? Vai ser a derme reticular. E daqui pra baixo vai ser derme... Daqui até aqui vai ser derme papilar. Daqui até aqui, reticular. Tô falando trem errado já, tô cansada. Olha só. A gente vai ter aqui folículos pilosos, beleza? Olha aqui, que folículo piloso grandão. Aí aqui a gente tem um folículo piloso, então aqui a gente vai ter uma glândula sebácea. Cadê o outro? Aqui a gente vai ter um folículo piloso, aqui a gente vai ter uma glândula sebácea. Tem mais? Eita! Tem mais? Dá pra ver? Deixa eu ver, acho que aqui não. Acho que não. Tá, e a glândula sudorípara, ela vai ser assim, ó, bem mais rosinha. Tá vendo? Elas são bem diferentes. Depois que eu aprendi a diferenciar elas, minha vida é muito mais feliz. Tá, beleza? E eu acho que é isso. Tinha uma que dava pra ver o pelo certinho. Ah, olha aqui, que bonitinho. Oh, meu Deus. Que bonitinho. Aqui a gente vai ter glândulas sudoríparas, né? Bem característicasinhas aqui. E aqui a gente vai ter um folículo piloso, né? Vai ter aqui a medula, o córtex e a bainha. Muito bonitinho, esse aqui tá bem bonitinho. E aqui a gente vai ter, né, a papila dérmica. E eu acho que de coisas é só isso mesmo. Cansei.